Bem-vindos ao canal Biomed em Foco, a primeira aula de parasitologia clínica. Meu nome é Patrick Alves dos Santos e essa é a aula introdutória sobre parasitologia, onde nós vamos tratar alguns termos, alguns conceitos, para que em seguida nós possamos começar então, de fato, com os primeiros parasitas, né? Vamos tratar aqui baseado mais nos cursos de biomedicina e de farmácia, na parte de análises clínicas, certo? Porém, todos os assuntos que serão tratados aqui, eles podem ser utilizados nos cursos de medicina, de biologia, de veterinária, pois os conceitos e as termologias, bem como os parasitas, vão ser utilizados em todos esses outros cursos também, e dessa forma a aula acaba sendo análoga a todos esses cursos, certo? Então, a parasitologia ela é uma ciência que se baseia nos estudos dos parasitas e as suas relações com o hospedeiro. Então, englobando os filos Protozoa, do reino protista, e Nemátoda e Plateumintos, e também do artrópoda. Então, ao iniciar o estudo da parasitologia, é importante e também conveniente que nos lembramos, né, de alguns conceitos básicos que serão utilizados na parasitologia. Então vamos rever alguns aqui. Então, o agente etiológico, ele vai ser o agente causador ou responsável pela origem da doença. Então pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, um protozoário ou um euminto. A endemia é quando o número esperado de casos de uma doença ele é efetivamente observado em uma população em um determinado espaço de tempo. Doença endêmica é aquela cuja incidência ela vai permanecer constante por vários anos, dando uma ideia de equilíbrio entre a população e a doença. Epidemia é a ocorrência numa região, então número de casos que ultrapassam a incidência normal esperada de uma determinada doença. Infecção é a invasão do organismo por agentes patogênicos microscópicos. A infestação é a invasão do organismo por agentes patogênicos macroscópicos. Vetor é o organismo capaz de transmitir agentes infecciosos. O parasita ele pode ou não se desenvolver enquanto ele encontra-se no vetor. O hospedeiro ele vai ser o organismo que serve de habitat para outro que nele se instala, encontrando as condições de sobrevivência. Então o hospedeiro ele pode ou não servir como fonte de alimento para o parasita. O hospedeiro definitivo ele é o que apresenta o parasito em fase de maturidade ou em fase de atividade sexual, fase reprodutiva no caso. O hospedeiro intermediário ele é o que apresenta o parasito na sua fase larvária ou na fase assexuada, onde ele não faz reprodução por gametas, né? Onde ele não necessariamente vai ter que ter uma relação sexuada para que ele possa se reproduzir. Então, somente fase larvária. E profilaxia é o conjunto de medidas que visam a prevenção, erradicação ou controle das doenças ou de fatos prejudiciais aos seres vivos. Agora, então, já que a gente viu alguns conceitos aqui, vamos entrar um pouquinho mais nos conceitos gerais de parasitologia, certo? Então, as primeiras conceituações de parasitismo caracterizavam este como uma relação desarmônica, portanto unilateral, onde o parasita obrigatoriamente iria trazer prejuízos ao seu hospedeiro. Então, como essa definição ela acabou se mostrando falha ao longo do tempo, principalmente em razão de que nem sempre esses danos, né, esses prejuízos, eles eram demonstrados através de sinais e sintomas no seu respectivo hospedeiro, essa definição ela acabou sendo abandonada pela maioria dos profissionais da área. Então ela foi substituída por uma outra definição que acabou sendo mais coerente com os conceitos que a gente acabou adquirindo ao longo dos anos e da experiência dentro da área de saúde, né? Então, atualmente, o parasitismo ele é principalmente conceituado como uma relação entre dois elementos de espécies diferentes. Então, pode ser necessariamente espécie, um grupo e espécie, no caso dos vírus, e onde um destes ele vai apresentar uma deficiência metabólica, que no caso é o parasita,
que faz com que ele vá se associar por um período significativo a um hospedeiro, visando suprir essa carência que ele tem de nutrientes. Então ele precisa se alimentar, porém ele não tem uma fonte específica, né, que vá trazer esse alimento para ele, então ele precisa de um hospedeiro para que ele possa se alimentar através da dieta do hospedeiro. Então a adaptação parasitária ela vai ser caracterizada pela perda parcial de um ou mais sistemas metabólicos e da capacidade de utilizar outra fonte nutricional no meio ambiente externo. Em todo o seu ciclo de vida ou em parte dele, faz com que o parasita ele se instale em seu hospedeiro e dependa da sobrevivência deste, principalmente se tratando dos endoparasitas, em que caso ocorra a morte do hospedeiro, o parasita normalmente também ele vai acabar morrendo, vai sucumbir. E como estratégia de sobrevivência e transmissão, o parasita ele busca reduzir a capacidade de agressão em relação ao seu hospedeiro, o que se dá por seleção natural, no sentido de uma melhor adaptação a determinados hospedeiros. Então, nesse caso, quanto maior for a agressão, menos adaptado é o parasita, a espécie então que ele vai estar parasitando. E, consequentemente, a possibilidade de morte do hospedeiro, o que tende com o passar dos anos, a seleção de amostras de cepas menos virulentas para o hospedeiro, né? Então, o que acontece? Quando um parasita ele acaba causando muita agressão direta a esse hospedeiro ao qual ele está parasitando, significa que ele não é muito bem adaptado. E justamente por essa questão da adaptação parasitária, o parasita ele não deve causar tantos danos a fim de que ele lese por completo o organismo, visto que se ele acaba levando esse indivíduo ao óbito ou causando agressões que levem a uma deterioração do organismo do hospedeiro, ele também vai sair perdendo nesse quesito, né? Porque assim como o hospedeiro vai ficar debilitado, não vai ter mais condições de fornecer os nutrientes necessários para que o parasita também consiga se desenvolver, ele vai ser prejudicado nesse processo também. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o habitat parasitário. Então, assim como acontece com os seres de vida livre, que tem um habitat definitivo em determinada área geográfica que pode ser estudada, a localização de um parasita em seu hospedeiro ela não vai ocorrer ao acaso, mas sim é uma consequência de uma adequação parasitária a determinado segmento anatômico que passa a ser assim o seu ecossistema interno. Então, em decorrência, ele sofre as consequências das ações naturais de resistência do seu hospedeiro. Então, o que nós podemos dizer é que o habitat parasitário é o local mais provável de encontro de determinado parasita em seu hospedeiro, sendo que para os eumintos normalmente consideramos, quando não se especifica a fase de desenvolvimento em questão, o habitat da forma adulta. Então agora vamos falar um pouquinho sobre os principais tipos de parasitismo. Então, falando primeiramente aí do acidental, que é quando o parasita ele é encontrado em hospedeiro anormal ou esperado. Por exemplo, adulto de Pilidium canino parasitando humano. Aí temos também o errático. Então, se o parasita se encontra fora do seu habitat normal, por exemplo, adultos de enteróbios vermiculares em cavidade vaginal, não é o habitat comum dele. Ele está em outro local do organismo do hospedeiro, porém, ele se encontra parasitando naturalmente. Então, temos também o tipo obrigatório, que é o tipo básico de parasitismo, onde o parasita ele é incapaz de sobreviver sem o seu hospedeiro. Então, praticamente quase toda a totalidade dos parasitas, eles vão se encaixar no obrigatório. Há também o proteliano, que ele expressa uma forma de parasitismo que é exclusiva de estágios larvares. Então, sendo estágio adulto, de vida livre, então, por exemplo, larvas de moscas produtoras de míases. Então, o que ocorre nesse caso aqui é que a larva vai estar fazendo o parasitismo e não o verme adulto. Temos também o facultativo, e esse é o caso de algumas espécies que podem ter um ciclo em sua íntegra de vida livre, e opcionalmente eles podem ser encontrados em estado parasitário. Então, algumas espécies de moscas que normalmente se desenvolvem em materiais orgânicos em decomposição no solo, que pode ser cadáveres ou esterco também, eles podem, sob algumas condições,
parasitar tecidos em necrose, determinando o estado de miases necrobiontófagas. Então esses são basicamente os principais tipos de parasitismo. Falando agora um pouco sobre o ciclo vital, então ontogênico, biológico ou de vida dos parasitas, ele é a sequência das fases que possibilitam o desenvolvimento e transmissão de determinado parasita. Quanto ao número de hospedeiros necessários para que o mesmo ocorra, nós podemos ter dois tipos básicos de ciclo, que aí a gente vai ter primeiramente o homóxeno ou monóxeno, então onde apenas um hospedeiro ele vai ser o bastante para que o parasita complete o seu ciclo. Então, por exemplo, o Ascaris lumbricoides e Trichomonas vaginalis, eles vão completar o seu ciclo apenas no homem. Então, não há um hospedeiro intermediário. Aí em questão nós temos o ciclo heteróxeno, então onde são necessários mais de um hospedeiro para que o ciclo se complete, então existindo pelo menos uma forma de parasita exclusivo de um tipo de hospedeiro. Então quando existem dois hospedeiros é denominado ciclo díxeno, por exemplo, Tênia, Trypanosoma cruzi. E entretanto, quando são necessários mais de dois hospedeiros, a gente denomina como ciclo políxeno. Então, por exemplo, o Diphyllobothrium, que vai ter uma necessidade de uma quantidade maior de hospedeiros para que ele possa realizar todo o seu ciclo e completá-lo. Agora, falando um pouquinho da especificidade parasitária, ela é a capacidade que apresenta o parasita de se adaptar a determinado número de hospedeiros, o que geralmente vai acarretar sua maior ou menor dispersão geográfica. Então, quando eles são encontrados em um grande número de espécies de hospedeiros parasitados, de forma natural, nós vamos denominar o parasita como euríxeno. Então, o Toxoplasma gondii é um bom exemplo. E se existe um pequeno número de espécies tendendo a somente uma, nós vamos determiná-lo como estenóxeno. Por exemplo, Vokereria bancroft, relacionada aí à filariose. Agora, em relação aos tipos de hospedeiro, né? Ainda os tipos de hospedeiro, nós temos a questão dos ciclos. Então, no ciclo heteróxeno apenas, porque no monóxeno vai ter só um tipo de hospedeiro, então não há necessidade de separar alguma coisa, né, em relação a esse contexto. Então, vamos falar sobre o ciclo heteróxeno. Então, nós vamos ter o definitivo, que é quando o parasita ele vai se reproduzir neste de forma sexuada e é encontrado em um estágio adulto. O intermediário é se o parasita no hospedeiro ele só se reproduz de forma assexuada ou se encontra exclusivamente sob forma larvar. Então, normalmente os eumintos vão se encaixar nesse contexto, né? Então, por exemplo, se um protozoário não apresenta em seu ciclo de reprodução sexuada em nenhum dos hospedeiros, eles vão ser conhecidos como hospedeiros vertebrados e invertebrados, respectivamente. Aí temos também o paratênico ou de transporte, que é quando no mesmo não ocorre evolução parasitária, porém o hospedeiro não está apto a destruir o parasita rapidamente. Então, o que pode ocorrer é que uma transmissão posterior em caso de predação por espécie hospedeira natural. E, de certa forma, isso acaba não sendo um verdadeiro caso de parasitismo. Temos também o reservatório, então ele vai ser representado pelos hospedeiros vertebrados naturais na região em questão. Então, o termo vetor ele acaba sendo utilizado como sinônimo de transmissor, representando principalmente representado, né, principalmente por um artrópode ou um molusco ou mesmo determinado veículo de transmissão. A água pode ser um destes ou também os alimentos que vão possibilitar a transmissão parasitária. Então, alguns autores eles utilizam o termo vetor biológico quando ocorre no interior deste animal a multiplicação ou o desenvolvimento de formas do parasita, então se constituindo um hospedeiro, né? E também vetor mecânico, que vai ocorrer nas situações onde não existe uma condição para que o parasita se desenvolva, mas ocorre a transmissão do parasita com a mesma forma de desenvolvimento
de ciclo que chegou no mesmo. Então não é um hospedeiro. O que ocorre é que o parasita ele vai chegar e ele vai ficar em latência, ele não vai se desenvolver. Ele vai chegar numa determinada forma e vai permanecer nesta sem se desenvolver no seu ciclo, ou sem concluir o ciclo, até que ele seja levado até um outro hospedeiro, né, um hospedeiro biológico, e ali sim ele possa se desenvolver naturalmente. Então, pessoal, até aqui eu trago a introdução para vocês com os conceitos, com o que foi dito aqui. Já dá para entender as aulas que vão vir posteriormente, que já vão estar mais é, específicas. Já vou entrar um pouco na questão da parte de infestação, de infecção, parte de contaminação também, os mecanismos de infecção, a parte de imunologia, né, na resposta imune no combate contra esse tipo de patógenos. E em seguida nós vamos estar entrando definitivamente também nos parasitas pelas ordens às quais eles pertencem, e vamos estar já colocando alguns exemplos para vocês, tá? Dentro do que eu falei no início do vídeo, trazendo mais para a realidade da importância clínica para humanos, mas também, como eu disse, pode ser utilizado para curso de veterinária, biologia, que vai ser um pouco mais generalizado no caso da biologia, e no caso da veterinária vai ser mais específico para animais, mas que também servem de igual, porque em alguns parasitas nós vamos aí ter a relação onde eles são reservatórios, né? Então eles vão ser amplamente estudados pela veterinária também, até em alguns casos muito mais do que para nós. Por exemplo, a leishmaniose, né? Onde os cães eles acabam sendo reservatórios, portanto há um interesse veterinário e há também um interesse humano, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Nós vamos estar respondendo assim que possível e tentar responder a maior quantidade de comentários possíveis. E na sequência vocês vão ter uma aula um pouco mais específica sobre alguns conteúdos. É importante que vocês tenham pelo menos um pouco de conhecimento da imunologia, e também é desejável que tenha bastante conhecimento em biologia celular para que fique mais fácil entender a aula como vai ser lecionada, certo? Como ela vai ser passada. Então é isso, pessoal. Até a próxima.